o que vou fazer hoje de tarde, digamos assim, não pretende ser aqui um estudo, um aprofundamento. Pretende ser digamos assim, uma chamada de atenção sobre alguns aspectos, uns pontos iniciais que podem ajudar a uma compreensão bíblico-franciscana da fraternidade. Eu já vou dizendo desde logo, espero a contribuição de vocês, porque essa contribuição já faz parte da proposta que eu tenho. Depois vocês vão ver agora. Bem, começaria dando, antes de entrar propriamente no assunto, dar 3 notícias. A primeira notícia é essa com relação à fraternidade nas nossas constituições capuchinas. Você sabe que nós temos 486 anos de história desde que os capuchinhos foram reconhecidos em 1525. Nesses 400 e tantos anos, as constituições sofreram 10 grandes reformas. 10 grandes reformas. E apenas em 1968 é que as constituições introduziram um capítulo que fala de modo explícito, prolongado, digamos, aprofundado sobre fraternidade. O que isso revela? Aliás, mais um detalhe ainda. E você sabe que essas constituições de 1968 demoraram até o ano 2000, e foram aceitas pela Santa Sé, mas havia um versículo que foi aprovado pelo Papa João Paulo II. Exatamente aquele versículo que diz assim: nós que professamos esta forma de vida, formamos uma fraternidade, somos uma ordem de irmãos. Então, exatamente aquilo que era o nosso centrado carisma, era o ponto questionado e que não se encaixava no direito canônico, digamos assim. E ao longo da história nós sabemos que nós acabamos substituindo a fraternidade pela pobreza. O cavalo de batalha nas reformas sempre foi pobreza, pobreza não fraternidade. Muito bem, passemos para outra notícia. Quando, em 1976, estávamos preparando a primeira ALAC, foi feito um questionário preparatório. E lá tinha uma pergunta que eu não me recordo mais bem como é que era. Sei que entrava a palavra irmão, em espanhol, hermano. E 90% das respostas do questionário, dos que responderam, dos frades que responderam, entenderam que a palavra irmão só se referia aos frades que não receberam a ordenação sacerdotal. Porque era costume entre nós os padres serem chamados de padres e os outros 3 de freis. Era costume. E digamos assim, o que falava muito alto em todo esse período sempre foi a obediência cega. Isto supõe na hierarquia. Vamos para a terceira notícia. Os 2 sexênios iniciados em 94 do Frei John Claudiveau, eles foram dedicados ao aprofundamento da questão da fraternidade. E eu me recordo que a nossa província foi colhida de surpresa, assim, digamos, por algumas colocações que ele fazia, das exigências que ele colava, ou das consequências que ele tirava para a nossa província, desde o ponto de vista da fraternidade. Foi a partir daí que nós começamos, por exemplo, a ter que pensar ou repensar a organização das fraternidades.
A nossa fraternidade de Porto Alegre chegou a ter 80 frades, morando em 8, 10 casas diferentes, e era uma fraternidade só. Tínhamos um monte de frades morando sozinhos. A prestação de contas era feita diretamente ao guardião e apenas exclusivamente a ele. Quer dizer, a partir da colocação dele, nós entendemos uma série de outros aspectos que nós antes nunca havíamos refletido, exatamente porque não achávamos assim que fosse, quer dizer, não estávamos atentos para aquilo que deveria ser o nosso elemento distintivo. Então nós já temos dado uma boa caminhada de lá para cá em nós. Mas assim mesmo, no último capítulo, nós sentimos a necessidade de escolher de novo esse tema para esse terceiro ano do triênio. E quando a gente sente a necessidade, é porque realmente ainda a gente percebe que há algo mais a buscar, a crescer. Então o que nós vamos fazer dentro dessas constatações que revelam, digamos, a nossa deficiência neste ponto? Poderíamos nos perguntar, afinal de contas, que razões sustentam a nossa fraternidade? E o nosso carisma de vida fraterna tem algo a dizer para a sociedade de hoje? E Jesus Cristo, que é sempre a nossa referência, podemos dizer que ele trabalhou para formar uma grande fraternidade humana. Como ele conseguiu formar o projeto? Onde ele se baseou? E que orientações nos tem deixado? Para onde nós devemos, de fato, investir nossos esforços, nossas buscas, a fim de podermos dar à sociedade um pouco a nossa contribuição específica como carisma? Então, antes de entrar no primeiro ponto, vamos todos cantar aí? Pega o refrão, bota ali. O projeto de fraternidade de Jesus Cristo. Origem e características. Eu começaria dizendo assim, às vezes eu tenho a impressão de que a nossa compreensão de Jesus Cristo é um pouco mítica, né? Ou até poderíamos dizer um tanto docetista, em outras palavras. Temos dificuldade de aceitar Jesus como pessoa humana. Como só estamos acostumados a vê-lo como Deus, achamos que ele tinha todas as cartolas no bolso e puxava cada uma assim conforme a conveniência e a necessidade. Esquecendo de que foi um processo que ele percorreu também. Esquecemos daquilo que diz Filipenses, que quando ele se encarnou, sendo filho de Deus, sendo Deus, ele esvaziou-se da sua divindade e começou a crescer como gente. 3, 4 séculos depois, o concílio teve que reafirmar que ele era verdadeiro homem. Porque se no início se enxergava, quando os apóstolos ainda estavam convivendo com ele, ouviam mais como homem, após a ressurreição passou a ser visto como Deus.
Mais tarde teve que o princípio reafirmar, não, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E mais ainda, né? Para o povo todo, para o próprio Paulo, o apóstolo, foi difícil acreditar que esse Deus se identificasse com as pessoas mais simples, como Mateus fala no capítulo 25. Então, é esse Jesus humano que vem nos trazer o projeto de fraternidade. E ele, então, se nós olharmos ele dentro do seu povo, podemos dizer que ele é uma descontinuidade na continuidade. Quer dizer, ele veio dar prosseguimento à sua fé, veio aperfeiçoar a lei, como ele diz, mas ao mesmo tempo veio dar uma direção nova, diferente. E o que é que estava dando errado naquele projeto que vinha vindo do Antigo Testamento? Onde é que o barco fazia água? Se nós pudéssemos falar assim, era exatamente em cima desse ponto. A teologia daquele tempo, provinda do templo, a teologia oficializava, sacralizava a discriminação social. Ela legitimava as divisões que acabavam excluindo muitas pessoas. E Jesus, como nós vamos ver, a partir da sua experiência de Deus como Pai, Pai de todos, ele começa a tentar modificar esta situação. E para isso, gente, ele não frequentou a STEF, não frequentou a PUC, não frequentou nem a Gregoriana lá em Roma, mas ele frequentou a escola da vida e a escola dos povos. Quer dizer, ele começou a estar muito atento àquilo que se passava ao redor. E foi aí que ele percebeu toda essa, digamos, essa quebra de relações sacralizadas, essa quebra sacralizada, né, que acabava oprimindo uns e privilegiando outros. E aí começou todo um trabalho. Ele sentiu a necessidade de mudar todo esse quadro. E ele se inspirou em João Batista. João Batista tinha um movimento, era um movimento de conversão, que não era feito a partir do templo, mas fora do templo, lá no deserto. E diz que todo o povo ia se batizar. Assim falam os evangelhos. É uma expressão um pouco figurada, talvez, para dizer muita gente. E Jesus, sensível a isto, também vai se batizar por João. E os evangelistas dizem que logo depois de batizar, Jesus teve aquela experiência da pomba, do Pai que ele fala, em que os teólogos hoje em dia chamam de a experiência fundante de Jesus. Dizer uma experiência fundante porque deu um fundamento para uma nova prática, uma nova maneira de ser de Jesus. E foi tão significativa essa experiência, claro, ela foi madurando, não vou aqui me delongar, mas foi tão significativa que depois dessa experiência ele não voltou mais a ser o carpinteiro. Mas abraçou uma outra perspectiva. Ele se deu conta de que se Deus era amor, se Deus era Pai, e ama infinitamente, ele se sentiu, como diz ali, o Filho unigênito. Porque o amor sempre privilegia, o amor realça, o amor dá força, o amor torna a pessoa
digamos, um vulcão de energias. Basta ver uma pessoa apaixonada que se sente amada por alguém. E Jesus passou por essa experiência. Então, e essa experiência, ao mesmo tempo, fez sentir-se corresponsável entre os outros, ou para com os outros. Então, ele se sentiu, ou como foi chamado depois, primogênito. E a partir daí, Jesus começa a sua caminhada de peregrino ambulante, de pregador ambulante, melhor dito, para anunciar a todos que Deus é Pai. Muito mais do que juiz, muito mais ainda que está aí para castigar, para repreender, Ele está aí como Pai. E essa foi a grande novidade de Jesus. Foi a sua grande novidade. E começa a combater. Pode passar, sim, pode passar. E ele começa a combater tudo aquilo que quebra com a fraternidade. Ou, se quiser, tudo aquilo que leva à discriminação social. Então, a compreensão de pecado, que tornava as pessoas indesejáveis, os demônios que tornavam a liberdade, toreavam ou roubavam a liberdade, a identidade das pessoas, impedindo, portanto, relações, as doenças que faziam com que as pessoas se sentissem castigadas por Deus, as impurezas que impediam a participação, a convivência social e muito mais ainda religiosas, enfim. E Jesus começa um grande trabalho de eliminar tudo aquilo que é contrário à relação fraterna, à relação de irmãos. Isto em força da experiência, da descoberta que ele faz de Deus como Pai. E ele vai anunciando a sua grande imagem, que ele usa muitas vezes, é o do banquete, onde todos são convivas. Todos. Basta ver aqueles textos bíblicos em que os convidados não vão, Jesus insiste, manda para fora, traga para dentro os coxos, os doentes, os leprosos, traga todo mundo, os pobres, aqueles que encontrarem nas esquinas, exatamente aqueles que não têm nem casa onde se refugiar, todo mundo participa do banquete. Esse é o grande sonho de Jesus Cristo. Mas não só ele começa a pregar assim. Jesus começa também a iniciar ou desencadear uma nova prática de relações. Por exemplo, no seu grupo, ele chama mulheres. Isso foi, nós olharmos assim, uma verdadeira revolução. A mulher que era considerada inferior, Jesus a integra no seu grupo e anda com ele. Basta ver Lucas 8, por exemplo, que diz, e as mulheres, digamos assim, eram tidas como incapazes da compreensão da Bíblia. E Jesus as reúne junto a si para torná-las evangelizadoras depois, verdadeiras líderes. Jesus ainda convive com os pecadores. Esta é uma das coisas assim que chama muito a atenção dos teólogos atualmente, porque o que mais inculcava os fariseus é que Jesus não fazia exigências para os pecadores. Morava com eles, convivia com eles, comia com eles, frequentava as casas deles. Isto para dizer para eles, de fato, vocês também são amados. Aquilo que diz a teologia oficial de hoje, daquele tempo,
não é verdadeiro. Deus é Pai de vocês também. Jesus ainda pega o samaritano, que era considerado pessoa impura, deturpada na fé, e coloca como modelo de amor. Inverte por completo a compreensão. Jesus ainda, quando ele cura os surdos, os leprosos, o que seja, ele faz questão de tocar neles. Não é só curar por curar. Porque a grande, digamos, o grande preconceito que havia e que acabava fazendo doer as pessoas era que os doentes, os impuros, contagiavam. Então quem queria permanecer no estado de pureza não devia se aproximar, tocar dessas pessoas. Jesus faz exatamente o contrário. E ainda, Jesus declara que os pobres são os felizes. Não somos ricos os abençoados por Deus, mas bem-aventurados vós os pobres, vai dizer muito assim. E ai de vocês ricos. Então, uma palavra assim, Jesus com a sua prática concreta, com a sua palavra, ele tenta todo um trabalho para criar assim um ambiente de fraternidade junto a todas as pessoas, não apenas com um grupinho. Ele quer uma fraternidade aberta. A proposta para ele não é para um grupo de religiosos, para uma seita, para uma secta, um grupo exclusivo, mas é um grupo aberto e ele quer incluir a todo mundo nesse grupo aí. Pode passar? E nessa luta, nessa sua campanha, podemos dizer, por formar um projeto de fraternidade, ele chega a se dar conta que enquanto ele não bota o dedo na minha orelha, a coisa não vai solucionar. Ele percebeu que o templo era o foco da antifraternidade. Então ele diz, Lucas, no capítulo 9, 51 ainda, que ele toma a firme decisão de ir para lá. Quer dizer, eu vou ter que mexer com os grandes, eu vou ter que mexer com o centro do poder, eu vou ter que desmascarar, se nós pudéssemos dizer, uma palavra um pouco forte, tudo isso que estava acontecendo ali, que era a origem de tantos males. E ele entra no templo com um chicote, expulsa e diz que essa casa, você sabe muito melhor do que eu, é um covil de ladrões. Quer dizer, ele tomou uma atitude que de fato os sumos sacerdotes não podiam tolerar. Era o cúmulo da atitude. Era o máximo que ele podia ter feito. O máximo no sentido de pior. Então eles decretam a morte dele. Então todo o projeto de fraternidade de Jesus, que era um projeto alternativo, um projeto de relações de fraternidade, de amizade, calcadas no amor, acaba sendo visto pelos outros que controlavam essa situação como um projeto subversivo e o inimigo. Porém, mesmo matando Jesus na cruz, o projeto dele continua. Houve gente que ficou muito sensibilizada com essa nova maneira de ser e vão aderindo a ele, já em vida e depois da ressurreição, com a força do seu Espírito, mais ainda, e formam, constituem aquilo que nós chamamos de a eclésia, a igreja, que deseja-se, digamos, prolongar a sua obra pelos séculos afora. E nós estamos ainda hoje, digamos, como igreja,
continuando a obra de Jesus, de formar essa grande fraternidade que nós deveríamos ser, e da qual ainda nos sentimos como humanidade, digo agora como humanidade, tão longe, tão distante. Ainda é um grande sonho de fato. Muito bem. Vamos agora então. Aliás, perdão, passa mais um. Isso. Porém, para que esse projeto continuasse, Jesus foi muito vivo. Ele deixou umas comissões, não são todas, não é uma coisa exaustiva, para que esse projeto fosse adiante. Para interessar nele, que é um projeto que não é teórico, é prático, é existencial, ele colocou sobretudo duas condições. Além dessa terceira, que nós passemos como base, de viver a comunhão com o Pai. A primeira, desfazer-se de todos os bens. Quem quer segui-lo, vende as suas coisas, depois vem e siga. Por quê? Porque Jesus foi muito perspicaz e ele percebeu que quando se confia nos bens, não se confia no Pai. Quando se confia nos bens, não se confia no Pai. Por isso que ele disse que é muito difícil um rico entrar no reino. Não é que os ricos sejam maus, não é que os ricos sejam maus, mas a dificuldade que eles têm de fato de se deixar guiar, orientar, sustentar, podemos dizer assim, por Deus Pai. É a grande dificuldade que eles têm. E ele pede para isso, a partilha. Aquele jovem, eu li um dia um comentário, me chamou muito a atenção. Aquele jovem rico de Mateus, que foi disse: o que eu tenho que fazer para viva os mandamentos? Mas tudo isso eu já fiz. Então vai e vende os teus bens. E o comentarista dizia assim: aquele jovem foi embora, não porque não pudesse vender os bens, mas porque estava tão acostumado a se apoiar neles, que ele não podia imaginar que houvesse um sistema de partilha de bens no grupo de Jesus. O grupo de Jesus não era de miseráveis. Eles tinham uma economia fraterna. Tanto que Judas é aquele que controlava, carregava a bolsa, como diz um confrade meu a toda hora. Então eles tinham uns certos recursos, por pequenos que sejam, mas eles tinham como sobreviver. E se confiar aos irmãos, ou se confiar ao Pai, na solidariedade dos irmãos, para quem está acostumado a confiar nos bens, é um passo muito difícil. Aliás, se nós olharmos, pode servir até, digamos, para nós essa observação. E a segunda condição que ele coloca, e que está muito intrinsecamente ligada à primeira, e ao projeto de fraternidade, é a renúncia ao poder. Transformar o poder em serviço. Porque o poder impede uma relação de irmãos. E sempre se lida com subalternos, com inferiores. Então, deixar o poder e deixar os bens são a condição para você viver de fato no espaço da fraternidade, onde temos um grande Pai que nos conduz, que nos orienta. Muito bem. Este é o primeiro dos 3 pontos que eu pretendo desenvolver. Agora, eu gostaria de sugerir o seguinte.
durante os 2 minutos, 3, conversem assim rapidamente com o vizinho, com os vizinhos, tentando responder a essa pergunta: que outros elementos deveriam ser ressaltados neste momento aqui, deveriam ser ressaltados para clarear mais de fato esse projeto de fraternidade que Jesus Cristo veio trazer. Está ok? Bem espontaneamente assim, enquanto vamos ouvir os